Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, ainda à distância. Esperamos que em breve a situação se normalize, a gente possa voltar às atividades lá na casa, no CEPA. Mas também, através do nosso pensamento, a gente pode criar esse ambiente harmonioso, esse ambiente salutar nos nossos lares, onde a gente se encontra. E é esse o objetivo mesmo, que a gente crie uma atmosfera, uma psicosfera saudável onde a gente estiver. Então, rogamos o amparo da espiritualidade que sempre nos acompanha, nos ampara, que possamos transmitir conteúdo que auxilie na nossa caminhada nesse momento tão não diria complicado, mas de uma mudança significativa na nossa vida. E importante essa mudança. Então, que sejamos todos nós, eu aqui, cada um de vocês aí, abençoados, amparados. Então, dando continuidade à trilogia, ao estudo da trilogia Evolução, do Júlio Guelzer. Quem observou até a última semana, eu tinha digitado os trechos que eu estava achando importante, mas chegou num ponto que eu vi que ia ter tanto volume de informação para passar nessa trilogia, eu comecei a escanear as páginas, mas dá para acompanhar também, né? Porque eu não tinha a versão digital. Então vamos com os textos escaneados. Mas creio que está bem legível também. Então aqui ele falando dessa lei de causa e efeito. Ele diz o seguinte: apenas o ser roubável será roubado, ou seja, apenas aquele com propensão energética para tal. O que é isso de propensão energética? É a pessoa que traz na sua caminhada das suas encarnações um débito com relação a isso. Então isso não deve ser visto como um castigo. Então quem roubou vai ser roubado, como a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Aliás, abrindo um parênteses sobre a lei de talião, para a época foi um grande avanço. Hoje em dia a gente acha essa lei ultrapassada, mas na época de Moisés, se não me falha a memória, quando alguém fazia algo de errado, a comunidade ia lá, matava a pessoa e matava toda a família, para que dali não se criasse mais ninguém que continuasse fazendo algo errado. Então Moisés veio e botou ordem na casa. Diz, não, se alguém fez algo, você pode fazer apenas aquele algo igual, na mesma proporção. Não pode exagerar, não pode extrapolar, como era o costume até então. Então não é a pena de talião, e aqui a lei de causa e efeito não é um castigo, é sim um aprendizado. Então, como uma pessoa vai deixar de roubar, por exemplo? Como é que você vai convencer uma pessoa a deixar de roubar? Para ela é mais prático, ela não precisa trabalhar, ela acaba tendo habilidade para isso, desenvolvendo habilidades para não ser pega, para continuar nessa atividade, né? Então, não tem jeito de você fazê-la mudar de ideia a não ser essa lei de causa e efeito. Na vida seguinte, você vai vir com essa vivência de ladrão
adormecida, aí você vai passar por uma vida onde você vai ser roubado. Como aprendizado, para você saber como é ruim você levantar todo dia cedo, trabalhar com o suor do rosto conquistar um bem-estar, ou às vezes nem conquista um bem-estar, apenas está lutando para manter a família numa condição mínima de conforto, né? E vem alguém e tira tudo isso, né, de você. Então, essa pessoa assim vai aprendendo, porque essa personalidade, elas vão andar em paralelo, a que roubou e a que foi roubada. E a intenção desse aprendizado é que as duas se unifiquem numa só, numa que percebe que não é agradável roubar. Então aqui ele diz, apenas o ser roubável será roubado, ou seja, aquele que traz essa necessidade de aprendizado. Por isso, é nessa fase nossa de hoje, com essa pandemia, a gente pode ter a confiança de que só vai morrer aquele que é para morrer com essa pandemia. Quem programou para ter a sua vida encerrada com essa pandemia. Então, não que eu não deva me cuidar, porque se eu para morrer, vou morrer de qualquer jeito, e se não é para morrer também não vou me cuidar. Não. Se, digamos, eu não vim com essa necessidade de desencarnar com a pandemia e eu não me cuidar, eu posso passar por todo um sofrimento de ter que passar por um tratamento, passar por uma UTI, deixar o meu corpo mais debilitado. Então, se eu não me cuidar, mesmo não sendo necessário meu desencarne, eu vou estar me prejudicando. Então, é necessário que a gente se cuide, que a gente siga as orientações das autoridades e que faça cada um de nós a nossa parte. Mas ter essa confiança que só vai acontecer com a gente se é para acontecer. Então, se cuidando e não tendo mais aquela preocupação, não tendo aquele pânico, aquele medo, tendo confiança que a gente não está à deriva. Existe uma lei maior que rege tudo que a gente está passando e vai sofrer um impacto maior com essa pandemia aqueles que necessitam desse aprendizado ou aqueles que, como agora estamos em plena transição planetária, aqueles que não puderem mais continuar aqui já vão aproveitar esse momento, essa oportunidade de desencarne e já estão sendo transferidos para outros orbes para começar a adaptação lá. Então, essa lei de causa e efeito, esse entendimento faz com que a gente enfrente os desafios, se não só esse da pandemia que a gente está vivendo agora, mas deve vir outros ainda, que a gente aceite esses aprendizados com confiança. Essa confiança, ao contrário do medo, do pânico. Confiando, mesmo que é difícil de enfrentar, é uma mudança drástica de rotina, mas confiando que tudo isso é para o nosso melhoramento. Então, da mesma forma, apenas o enganável será enganado, apenas o traível será traído, e assim por diante. Então, e geralmente na psicologia estudou o fenômeno da reflexão, né? A gente projeta, ou projeção, a gente projeta no outro aquilo que a gente sente internamente. Então, normalmente aquele que traiu no passado acha, parte do pressuposto, que todas as outras pessoas vão ou podem trair também. E não sente confiança. Por mais que o parceiro seja fiel, a pessoa sempre fica com aquela desconfiança. E às vezes o término de uma relação dessas, por conta desse ciúme doentio, porque aí já é uma patologia, é causada pelo próprio ciumento, por não ter essa confiança.
Então, a necessidade do autoconhecimento para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, vivendo em paz, compreendendo tudo o que está se passando, mesmo que alguns ou vários eventos sejam difíceis de encarar, sejam sofridos, mas com essa confiança a gente consegue passar por esses aprendizados e sair deles mais fortes, para que a gente tenha condições de assumir responsabilidades maiores lá na frente. Esse é o objetivo da evolução, que a gente se torne capaz, cada vez mais capaz, de ser responsável por coisas maiores. Se ainda nesta vida o ser entender que a situação que passou foi consequência de suas próprias ações do passado, então compreendendo que isso é uma lei de causa e efeito, que é um aprendizado, que não há injustiça, que não foi o acaso, que ele não é azarado, que o universo não conspirou contra ele, que estamos todos em um mesmo plano de evolução, apenas portando diferentes conhecimentos que foram acumulados de experiências diversas em múltiplas vidas e que agimos em função dessas experiências, ou seja, estas experiências transatas definem ou influenciam muito o que a gente faz hoje, então quitará sua dívida sem ônus, é a resignação. Então, se eu compreender que isso é um aprendizado, que é uma lei de causa e efeito, que é para o meu melhoramento, eu vou passar por isso sem a rebeldia. E a gente nota isso em casos, geralmente, com a saúde, casos de câncer, né? A pessoa que não compreende isso, que se desespera, entra em pânico, o câncer deixa de ter a sua ação profilática para o espírito. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Existe um livro, eu não me recordo agora qual é o autor, mas o título dele é interessante, A Bênção do Câncer. E não é estranho para o nosso estudo, como parece à primeira vista. Então, uma pessoa que entra em pânico com um câncer faz com que todo o seu sistema de defesa entre em colapso, não consiga se organizar, se estruturar para combater essa patologia. E aí é um câncer cavalar. Em algumas semanas, em alguns meses, você está desencarnado. E perdeu essa oportunidade que o câncer ia dar de parar, de refletir e principalmente de promover essa drenagem de todo esse morbo psíquico e energético que a gente carrega das vidas passadas, ou seja, ia ser uma limpeza energética da alma, a gente ia estar lavando, purificando a nossa alma, se compreendesse isso e passasse com essa compreensão pelo câncer, né? Então, se eu compreendo isso, eu não me rebelo, eu me resigno, porque eu compreendo que não é uma injustiça e que isso é algo necessário para o meu melhoramento. Resignação é a compreensão de que toda aflição e sofrimento é fruto dos nossos próprios atos inconsequentes. Então, resignar não é cruzar os braços e apenas aceitar. Não, resignação é a compreensão. Você entende que você está passando por algo que você foi o causador. Ou seja, eu estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei. Então, não posso culpar a Deus, não posso culpar a ninguém. Única e exclusivamente a mim, não diria a mim mesmo, mas ao o conglomerado psíquico ou ao ser espiritual do qual eu faço parte, né? É entender que tudo o que passamos são passos evolutivos, que a dor é a mola que impulsiona para a evolução. Então a dor não purifica ninguém.
A dor é um chamado de atenção para algo que deve ser observado, para algo que deve ser ressignificado. Então, ela é um puxão de orelha. Olha, algo precisa ser feito. Então, essa nossa atitude de querer buscar um comprimidinho mágico que tire aquela dor, aquela dificuldade com um passe de mágica, está errado. Então, a gente precisa, lógico, não é que a gente não vá tomar o remédio, mas compreendendo isso, além de buscar o alívio físico, eu vou buscar a causa psíquica ou espiritual dessa dor. Por que essa dor está aí? O que ela está querendo me dizer, né? Qual o aviso, qual o recado que ela está querendo passar? Então é a verdadeira fé no Criador e em sua perfeita criação. Um Criador aqui não esse Deus antropomórfico de barbas brancas, esse velhinho que fica lá em cima determinando você vai ter uma vida boa, você vai sofrer e isso e aquilo, né? A fé nesse Criador é nessa inteligência maior, nessa inteligência universal, nessa fonte primária de tudo. Confiar que existe um propósito para tudo, que a gente não está à deriva, como eu falei antes, né? Existe uma lei maior que regula essa nossa caminhada evolutiva. Embora a gente possa se desviar dessa lei, causando dificuldades e plantando sofrimentos para a gente, em algum momento essa lei vai forçar a gente a seguir o seu rumo, a evoluir. A gente pode resistir, pode teimar por um tempo, pode se rebelar, mas em algum momento a gente não vai ter força para continuar. Um exemplo disso é num rio com uma correnteza, por exemplo. Essa correnteza do rio é a lei de evolução, que quer levar a gente para o mar, para o oceano. A nossa rebeldia é querer nadar contra essa correnteza. Então a gente vai se cansar e vai muito pouco sair do lugar, ou ficar no mesmo lugar, parado, estacionário, né? Enquanto que quando a gente compreende essa lei evolutiva, a gente segue a correnteza e avança rapidamente com pouco esforço, mas seguindo essas leis. Por isso Jesus falou, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Ou seja, essas leis dele, né? O amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, não julgar, amar os inimigos, pagar o mal com o bem. Então, se eu seguir essa orientação, eu vou ter vidas mais tranquilas. A partir dessa mesmo, já vou estar começando a mudar o que eu estou vivendo, o que eu estou atraindo. Então, se não houver resignação, ou seja, se o ser não compreender que é um aprendizado pelo qual ele está passando, o ser se achará injustiçado, castigado por Deus, acha que deve vingar-se da outra situação, cria rebelião e se revolta contra as leis naturais. Acumula energias que o sintoniza com outras frequências baixas pelos próprios pensamentos negativos de revolta, criando um ciclo de autodestruição. É um suicídio inconsciente. As energias de ódio, mágoas e outras mazelas se acumularão na forma de massas energéticas. Então, esse ódio, essa mágoa, tudo isso que a gente carrega de inconformação, isso se acumula, ele está dizendo que se acumula na forma de uma massa energética, que é o que eu falei antes, que o câncer permite drenar do nosso campo energético. A princípio em seus corpos espirituais, e depois despejará tempestades psíquicas em seu corpo físico, causando-lhe doenças físicas das mais diversas, uma das quais é o câncer que a gente falou antes. Então, quando reencarna, o seu inconsciente traz impresso nele a necessidade de quitar essa dívida pela lei
de ação e reação, ou de causa e efeito. Passa, então, conscientemente, a ter medo de certas situações da vida. Isso aqui é muito interessante. Tem pessoas que têm um medo além do normal, por exemplo, de serem roubados ou de terem suas casas furtadas ou assaltadas. Essas pessoas investem verdadeiras fortunas em sistema de segurança para evitar que isso aconteça. E geralmente são com essas pessoas que ocorrem os assaltos ou os assaltos dignos de noticiário, né? Porque como eles se protegem tanto, vão ser atraídos os que têm força para poder burlar, atravessar toda essa proteção. E aí realmente o sofrimento é intenso. Então a pessoa quer se proteger de algo que ela sabe que pode acontecer com ela. Então não que a gente não deva se proteger. Sim, a gente tem aí o mínimo de segurança, cuida de tudo o que tem, mas não tem essa preocupação excessiva, entendeu? Não, não é algo além do normal. Você tem lá a tua proteção, teu alarme, teu ou outro sistema de segurança, mas quando você sai tranquilo, você não está preocupado com aquilo. Então essa é uma das tranquilidades que essa compreensão traz para a nossa vida. A gente começa a viver mais harmoniosamente, mais tranquilos. E sabendo que se é para acontecer, vai acontecer. Por mais que eu me cuide, não tem como evitar se isto está no meu aprendizado. Mais uma vez reforçando, é que é para a gente relaxar. Então, se a gente relaxar e é para acontecer de uma forma, pode acontecer de uma forma multiplicada por 2 ou por 3. Tá? A gente faz a nossa parte, mas compreende que nada acontece por acaso e não tem mais o fator preocupação. E quando acontece, não tem o fator indignação, sentimento de injustiça. Tem receio de ser roubado, verifica as fechaduras da casa várias vezes antes de dormir, pode gerar até um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. E isso aqui é facilmente tratável com captação psíquica, porque você traz esse passado que influencia essa sensação, né, de insegurança, né? Traz essa parte dessa consciência do passado e orienta ela. Como se faz isso? Através de um sensitivo, essa consciência ganha temporariamente um corpo para se manifestar. E nesse corpo, para se manifestar, consegue se estabelecer uma conversa e comandos de regressão, progressão, que essa consciência consegue então acessar as causas anteriores em vidas anteriores do que passou, consegue sair daquela fixação mental, perceber que aquela existência já acabou, e a partir dali ela não é mais uma influência prejudicial, perniciosa para a nossa caminhada. Também mais um fator que alivia a nossa caminhada, faz com que a gente tenha uma caminhada mais tranquila. Não anda com os vidros do carro abertos, tem restrição aos passeios em família pela preocupação da injúria, então a pessoa vive realmente presa e tem a liberdade, né? Como a advertência está no subconsciente, não sabe por que tem medo de ser roubado. É uma forma de pressentimento. E o ser acha que é pura precaução. Expressa essas energias como transtornos psicológicos, podendo desenvolver, como eu falei antes, o toque. Dependendo da energia que carrega, não consegue ter relacionamentos duradouros, porque sua consciência lhe envia a cobrança contínua da conta cósmica. Conscientemente acha que será traído ou abandonado, aqui já falando da questão da traição. Desenvolve mecanismos doentios de ciúme como mecanismos de defesa e precaução. Torna-se possessivo e rígido com o companheiro ou a companheira. Seu relacionamento se torna infeliz, porque ele está infeliz com ele mesmo. Então ele mesmo acaba impedindo
a continuação do relacionamento. E como não compreende isso, parte para um novo relacionamento, só que ele vai atrair o mesmo tipo de pessoa. Então, a ideia nesses casos é você tratar a causa, o que está influenciando eu viver ou eu atrair essas pessoas. E isso a gente nota muito facilmente nas pessoas ao nosso redor, né? Aquelas que sempre atraem o mesmo tipo de mulher, ou o mesmo tipo de homem, e sempre reclamando e consegue encerrar um relacionamento com um, quando você vê está com outro um pouquinho pior ainda. Parece engraçado se não fosse triste viver assim, né? Então, é o que Jesus falou, né? A verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, compreendendo a causa desse sofrimento, eu não vou precisar mais passar por ele. Ou seja, esse sofrimento é um chamado de atenção. Olha, algo aí precisa ser trabalhado. Então, verifique o que é, trabalhe para não continuar sofrendo. Os distúrbios psicológicos desabrocharão desde a infância, principalmente após os 7 anos de idade, quando a criança recebe o seu corpo emocional e integra-o ativamente aos seus corpos. Então, essa parte inicial, essa fase aí dos 0 aos 7 anos, é muito importante na educação, no preparo dos nossos filhos. É nessa fase que a gente prepara o terreno. Então, muito importante o exemplo que a gente dá, é importante o exemplo do nosso convívio em casa, como a gente trata as pessoas. É isso que determina como vai estar preparado o terreno para quando o que ele fala aqui, como recebe seu corpo emocional, eu diria aqui que ele recebe, baixam os aplicativos das vidas pregressas, então vão rebaixar mais de acordo com uma atração vibratória. Então, se a criança dos 0 aos 7 anos viu os pais brigando, foi abusada ou violentada, ela vai atrair do seu inconsciente memórias ligadas a isso. Ao passo que se ela tivesse num lar estruturado, com os pais se respeitando, mesmo não tendo todas as condições de um conforto material, mas tendo um ambiente saudável, harmonioso, de uma convivência sadia, essa criança vai ter um outro tipo de vida. Não é à toa que no século XIX, quando começaram aí os desenvolvimentos da psicologia e da psiquiatria, pelo menos essa parte mais contemporânea, que é usada ainda hoje, tinha-se a ideia de que todo problema, todo distúrbio nasce da infância. Então a infância tem um papel muito importante na formação das nossas crianças. É aí que a gente está preparando o terreno para o que vai baixar de vibrações ou de consciências quando ela estiver próximo dos 7 anos. Então, se durante a nossa existência despertarmos para o bem e nos esforçarmos por fazer de nós e do planeta algo melhor, poderemos permanecer mais tempo encarnados exercitando virtudes. É a chamada moratória. No entanto, se nos desviarmos do caminho e a espiritualidade perceber que estamos nos endividando karmicamente, eles nos resgatam para uma nova vida. O que ele está dizendo aqui é interessante, ele está dizendo que quando a gente está aqui e veio para um aprendizado e a gente está criando mais estrago do que consertando o que era para a gente vir consertar, eles estão dizendo que eles desencarnam a gente. A gente vai mais cedo embora para evitar aumentar a nossa dívida. Então, digamos, um bem, né?
apesar da pessoa morrer aqui no corpo físico, para a caminhada evolutiva, para o espírito, é algo benéfico, ou seja, está impedindo a pessoa de contrair mais dívidas. Isso acontece também em relacionamentos, né? Um casal, dificilmente o casal que vem apenas para dar a vida para os filhos e dar condições de um aprendizado saudável e digno para esses filhos. Diria que isso é muito, muito raro. Então, os casais vêm para resgate entre si. E, lógico, também vão devolver a vida para os desafetos, para afetos também, né? Nem tudo é desgraça, né? Mas aqui a gente fala mais do que nos causam dificuldades e sofrimentos, né? Então, casais que vêm com essa proposta, que é a maioria de nós, né? Vêm com essa proposta de se resgatar e acabam se desentendendo e criando mais atritos e mais débitos entre eles, a espiritualidade como que corta essa ligação entre eles e vai um para cada lado, tem aí um tempo para se recuperar as energias e tentar esse aprendizado numa nova oportunidade, possivelmente numa outra vida, né? Então, se acertem nessa existência para não precisar vir junto e casar de novo. Aí aqui uma pergunta, mesmo que não é nosso momento para desencarnar, devemos nos cuidar, como olhar para os dois lados de uma rua. É isso aí que eu falei, né, do Covid, né? Mesmo que não é para desencarnar, se você marcar bobeira, pode sofrer desnecessariamente, né? É o tal do livre-arbítrio, e sofrendo com isso, numa próxima vida eu vou procurar ser mais previdente, né? Então era isso que eu tinha para hoje. Eu acho que eu acabei essa... Ah não, falta um trechinho aqui, né? Logicamente passando por todo o processo de desencarne e dispersão energética comuns à morte física, né? Quando eles resgatam a gente, desencarnam a gente antes da hora, né? Ou seja, abreviam a nossa vida física atual como medida salvatória para o espírito. Então a gente paga aí um preço para que não crie uma dívida maior lá na frente, né? Então seria esse o material que tinha para hoje. Que a gente possa aí ter mais uma semana de caminhada, que esse conhecimento nos auxilie a enfrentar essas mudanças que estão aí, nos preparar para outras talvez que venham, porque transição é sinônimo de mudança. Então, que a gente esteja preparado para a mudança, encarando tudo que vier sem reclamar, encarando sabendo que é o melhor para nós, embora a gente precise às vezes sair da zona de conforto, mas é o melhor a longo prazo para a nossa caminhada espiritual. Então, sabendo disso, a gente vai ter mais força para encarar o que vier aí pela frente, com força, com vontade, com positividade, né? Vendo sempre o copo meio cheio e agradecendo mais, porque tudo que a gente vibra, a gente vai atrair situações de mesma vibração. Então só isso já nos ajuda a ter uma vida um pouquinho mais tranquila e ir mudando isso aos pouquinhos até a gente estar bem mais tranquilos e confortáveis do que a gente estava até bem pouco tempo, por não entender isso e não coordenar as nossas atitudes, a gente estava deixando aí o piloto automático ligado, né, influenciado por tudo que a gente fez no passado. Então a proposta do Vida Consciente é isso, que a gente tem a partir de agora
assumido aí o controle da nossa vida, ter uma vida mais consciente, estar no controle ativo de tudo o que acontece, mesmo que a gente não dê conta de tudo, mas a gente está observando, está consciente de tudo e vai buscar auxílio para o que for necessário. Então, encerrando com um passe à distância, e cada um de vocês mentalizando essas energias, afinal de contas é o nosso poder mental que torna tudo isso possível. Então, auxiliando aí na mentalização, cada um sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, se expandindo para todo o nosso lar. Quem quiser direcionar para alguém pode mentalizar essa pessoa, direcionando para o trabalho, se necessário, para todo o planeta também, que a gente seja algo que esteja auxiliando na harmonia, na saúde da nossa Mãe Terra, para que a gente prepare o mais cedo possível essa transição e que possamos estar muito em breve num mundo melhor. Mas isso depende, como eu falei, da nossa atitude frente à vida. A gente precisa plantar algo, nada vem de graça. Como o ditado, ajuda-te que o céu te ajudará, deixa claro isso. A ajuda vem, mas a gente precisa estar receptivo e fazer a nossa parte. Então, com esse pensamento, nos sentindo recarregados, revitalizados, com o nosso sistema de defesa ativado, prontos para mais uma semana de caminhada. Que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.